Olá, gente, tudo bem? Hoje eu só queria fazer uma reflexão mesmo, breve, assim, mais solta, sobre a ideia de influenciadores digitais. O que é que eu penso sobre isso de modo geral? Bom, de certo modo eu sou um influenciador digital também, né? Tenho um canal no YouTube e eu utilizo para apresentar de forma bem argumentativa aquelas questões que eu considero importantes para que as pessoas tomem consciência, compreendam e se posicione, né, de uma maneira que seja, na minha visão, melhor, né, para a sociedade e tal. Então, assim, é evidente que se eu sou um influenciador digital, é evidente que eu tenho uma visão positiva sobre isso. Claro que eu tenho minhas críticas, mas é importante a gente tomar consciência de uma coisa. Porque muita gente fala assim, que eu já vi falando sobre esse tema e tal, não se influencia e tal. A primeira coisa é o seguinte: todo mundo tem influências, né? Todo mundo tem influências, é influenciado. Familiares, amigos, na escola, né? Por professores, por colegas, por livros, né? Que você lê, pela televisão, pela igreja, né? As religiões, enfim, várias coisas. Tudo que está ali no nosso ambiente, o nosso ambiente em si, ele vai nos influenciando, nossa situação socioeconômica e tudo mais. Mas principalmente pessoas, né? Pessoas vão ali nos influenciando a todo momento, né? Várias pessoas. Então, atacar um influenciador digital ou os influenciadores digital de modo geral é, é algo que eu acho meio ridículo por esse ponto de vista, né, que eu levo, porque é uma ideia que as pessoas acham que só o influenciador digital que influencia as pessoas, que tipo, influência não é manipulação também, né? Isso são duas coisas diferentes, né? A influência e a manipulação. Por exemplo, o influenciador ele pode ali influenciar de um modo racional, leva você a refletir e tal. E ele não obriga você também a concordar com tudo que ele diz e tal, a necessariamente a ser um dogmático, que tudo que ele disser você tem que aceitar ali sem questionar e tal. Alguns fazem isso, é claro, mas principalmente aqueles que argumentam, que raciocinam, eles levam você também a pensar. E alguns aceitam crítica, outros não, enfim, isso aí é uma coisa de cada um, né? É meio difícil a gente generalizar. Mas eu acho muito positivo, né, de modo geral, a ideia de que existe uma plataforma, né, no caso YouTube e outras também, mas eu acho que assim, dentro da rede, né, da internet, creio que o YouTube seja a principal, né, eu vejo como a principal plataforma de influência digital, porque a forma de você botar áudios, vídeos, né, com o tempo que você quiser disponível, é uma maneira que dá para você o áudio e tal, principalmente como eu utilizo, é uma coisa que dá para você se expressar de uma maneira bem direta, bem bacana, uma boa comunicação, né, uma maneira que as pessoas também gostam mais, às vezes é mais fácil do que por meio da escrita, né? Por exemplo, o Facebook, né? Antes era mais assim, as plataformas que tinham eram mais de texto, né? Como Twitter, Facebook e tal. E havia um certo limite ali, no Twitter tem um limite de tanto de linhas e tal, né? E também as pessoas não leem muito, né? A gente sabe que o pessoal não gosta tanto de ler, né? Aqueles textões, às vezes a gente faz, mas muita gente nem lê. Tanto é que por isso que a ideia principal que eu tinha antes era criar um blog e tal. Eu gosto de escrever, eu acho muito bom a gente escrever, a gente treinar nossa escrita, nossa leitura também, né? Mas assim, eu sabia, né, que as pessoas, fui perceber que as pessoas, né, sabia que as pessoas preferiram por meio de vídeo, de áudio e tal, do que por meio escrito. Então, eu resolvi criar esse vlog, né, vlogger, que inclusive algumas pessoas também já tinham me dito para me fazer isso, me recomendado e tal, principalmente uma amiga minha. E depois de um tempo, fui pensar, fui tentar ver ali o que era que eu ia fazer e fui começando a fazer.
E eu acho muito bacana, né? As pessoas acompanharem, as pessoas trocarem ideias ali também, fazerem alguns questionamentos importantes que até fazem com que eu também pense, repense às vezes algumas coisas que eu falei, para mim fazer outros vídeos também apresentando outros pontos de vista, às vezes sobre a mesma questão ou sobre outras questões que estão relacionadas com aquilo que eu falei, ou outros pontos que eu ainda não tinha pensado tanto naquele momento, e aquele questionamento, aquela pergunta, aquele comentário ali fez com que eu também é, desse um olhar mais profundo, né, sobre aquela questão, parasse ali, né, e refletisse também sobre isso. Então eu acho assim, de modo geral, essa ideia de ter essa plataforma, essa comunicação direta, tanto a pessoa, qualquer um poder fazer isso, ter o seu canal e colocar ali aquele conteúdo, como as pessoas também poderem escolher ver aquele conteúdo é diferente do que a gente tinha na mídia, que a gente tem ainda, tinha e ainda tem na mídia tradicional, que tem aquele conteúdo programático ali que você não escolhe, tem ali aquele conteúdo, né? Tem uma pequena quantidade de canais de televisão, de rádio, por exemplo. Principalmente de televisão, são poucos, né? Na TV aberta, principalmente, que eu falo, né? Então, assim, o YouTube, não, tem milhares, tem centenas, tem milhões, na verdade, de canais, né? De conteúdos bem variados, de estilos bem variados, com argumentações variadas, assim, enfim. E isso possibilita que as pessoas tenham um poder de escolha muito maior. E tem o fato também delas poderem interagir com esses canais, né? Trocar ideias. E de certo modo influenciar também os influenciadores, né? Influenciar os conteúdos. Como eu utilizo na minha plataforma, como eu utilizo na aba comunidade, por exemplo, quando eu faço umas perguntas, questionamentos a respeito de quais temas querem que eu trate, por exemplo, peço sugestões. E isso, né, dá também um sentido de poder àquelas pessoas que acompanham os canais, né? O poder de sugestões, né? De temas, de pautas, de fazer questionamentos. Então, assim, eu acho isso muito válido. Então, de modo geral, apesar de muitas pessoas falarem que, claro, que tem pessoas que influenciam para coisas ruins e tal, infelizmente. Mas de modo geral, eu tenho uma visão ainda mais positiva do que negativa em relação aos meios digitais, porque eu acho mais democráticos, vamos dizer assim, né? Para usar um termo fácil de compreender aí a visão que eu tenho sobre isso. Então, porque há mais liberdade, né? Eu acho que foi esse, na verdade, um dos pontos principais dos idealizadores da internet. Foi essa ideia, né? De alguns. A ideia dessa liberdade de você poder se expressar ali e também juntar os grupos ali de pessoas que concordam, pensam parecidas e influenciar essas discussões também. E tudo isso para mim é muito positivo, né? Como eu disse antes, nos meios tradicionais não havia esse feedback, né? Não havia esse retorno. As pessoas viam, se influenciavam, gostavam ou não gostavam. Se não gostavam, simplesmente mudavam de canal. Mas agora não, agora elas interagem, elas podem fazer um comentário crítico, tal, ou dar sugestões, enfim. Elas têm uma participação mais ativa. Elas não são simplesmente meros instrumentos passivos, né? Ali uma troca. Então, isso é outro ponto que eu acho muito interessante no meio digital, né? Então, essa é a reflexão que eu quero falar, quero fazer, né? Fiz a respeito dos influenciadores digitais e desse meio digital que é o YouTube. Obrigado a todos e até mais.